Boa noite! Meu nome é Tainara Bauerman, estou fazendo a minha primeira apresentação de slide da área de educação infantil, de modalidade 1. A minha tutora é a Silvana da Rosa Machado Del Castelo. A minha área de concentração é metodologia de ensino, e meu tema se baseou no protagonismo nas escolas de educação infantil. Este estudo compõe pela estágio 1, tem como área de escolha a principal a metodologia de ensino de educação infantil, protagonismo nas escolas de educação infantil. Tem como principal objetivo do protagonismo em classe de educação infantil buscando conhecimento para melhorar ainda mais a prática de autonomia em sala de aula, percebendo a necessidade e a dificuldade de cada criança, orientando-me pela ideia de grandes pensadores e pedagogos, como por exemplo Maria Montessori, Jean-Pierre e Paulo Freire, entre outros. Quais competências, habilidades pretendo me desenvolver a realizar esse estágio? Identificar métodos de ensino na educação infantil, identificar aspectos que contribuem para o desenvolvimento de autonomia e identidade da criança, refletir sobre as relações sociais através de jogos e brincadeiras para melhorar o ensino da educação infantil, aprofundar meu conhecimento e respeitando dos eixos nórdicos da educação infantil, analisando a importância da metodologia de ensino na educação infantil. Com a abordagem bibliográfica e finalidade e importância do estágio curricular obrigatório 1, este plano tem como objetivo a elaboração de etapas, teorias e o desenvolvimento do tema escolhido, os quais fornecido com a teoria de autores como Freire, Montessori e Jean-Pierre, entre outros, o que deu-se pela observação da importância de analisar como dar o processo de indicação da metodologia de ensino através dos campos de experiência, focalizando no protagonismo da escola de educação infantil. A autonomia vai se contribuindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia. Freire, 2000, página 107. Para os grandes mestres, Paulo Freire, do ano de 2000, a autonomia se refere-se a dar tempo para cada criança e oportunizar seu próprio modo de amadurecer. Sendo assim, dentro do processo de vida cotidiana e sociedade que contribuímos, dentro de sala de aula, podemos contribuir praticar de ensino que possam enriquecer o potencial de cada criança. De acordo com Montessori, 1966, e Jules, 2010, as crianças percebem espontaneamente o seu crescimento e o grande experiência adquirindo a realizar de cada atividade, manifestando-se com naturalidade como forma de alegria, felicidade. Esses se tornam-se conscientes, sempre presentes, favorece a maturidade, se dando a uma criança o sentimento de valor. Ela se sente livre e trabalho não lhe pesa mais. Montessori, 1966, página 10 ou 28. A metodologia de ensino, conforme o roteiro de observação de estágio realizado na instituição de EMEI, Lira das Crianças, localizado na rua Almirante Tamandaré, Estância Velha, atividades foram desenvolvidas à contribuição do projeto de ensino. São elas a abstração, memorização, raciocínio com atividades lúdicas, comunicação através de conversas e diálogos e conteúdo com temas de semana do trânsito, livros didáticos, vídeos, notebooks, internet, cuidar da natureza com plantação de feijões, jogos de cunho pedagógico. Fizemos uma releitura de obras de arte. Por exemplo, Nadir Fonseca, Anomalia de Formas, Kanzé, Faute du, Piet Mondrian, de Egito. Essas são algumas artes deles, entre parênteses, no caso, né, que eu citei para dar ênfase de qual obra a gente utilizou. Eles fizeram uma releitura dessas obras, com tintas e outras, tendo como base as teorias fornecidas pelos autores como Freire, Montessori, entre outros. Todas essas atividades foram realizadas dentro de salas de aula. Conforme o estágio foi realizado na instituição
na escola do município de Estância Velha, no Nido das Crianças, contendo cerca de 210 crianças, no caso alunos, voltados para a área de etapa de creche e pré-escola. A etapa creche sendo às 6h30 às 18 horas, e a pré-escola das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5. O quadro de funcionários conta com 38 funcionários, uma diretora, uma coordenadora, 17 professores titulares, 12 estagiárias, 5 merendeiras e 2 serventes, fornecendo uma estrutura de 8 salas de aulas, 2 berçário 1 e berçário 2, 2 banheiros, uma cozinha, uma pracinha grande e 4 pracinhas pequenas. Etapa creche com 6 meses a 4 anos e pré-escola com 4 anos e 11 meses a 6 anos. A instituição na escola de EMEI do município de Estância Velha, visando o ensino de educação infantil, os planos dela foram elaborados para o ensino de nível maternal 2. Foram elaborados 5 planos de aula com 4 horas cada um. Seguem os campos de experiência da BNCC. No primeiro dia de regência, tivemos a Semana do Trânsito, o qual foi planejado antecipadamente com a professora, como essa semana teria que ser tratada sobre a Semana do Trânsito, porque ela era obrigatório pela escola, então continuei no primeiro dia com o que estava pedido. No segundo dia, foi o telefone sem fio, onde eles puderam brincar com inúmeras atividades, como, por exemplo, o telefone sem fio, onde era passado informações de colega para colega, até chegar ao último para saber qual é o que estava sendo passada a informação por primeiro, onde o primeiro falava uma palavra e quando passava de um a um, teria que descobrir qual palavra foi falada. No terceiro dia, formas geométricas. Foram utilizadas pinturas de autores renomados, onde eles fizeram uma releitura com formas geométricas, tendo como base a principal área de atividade da metodologia de ensino. O quarto dia de regência foi a funda ou boia. Porém, utilizamos com uma metodologia bem legal, a metodologia de ensino lúdica, onde nos dias que se vieram à observação, muitas crianças relataram que do lado da escola havia um circo, e neste dia eles não poderiam ir, porque muitas famílias não tinham condições financeiras de poder arcar com o custo do valor para a entrada do circo. Pensando nisso e comentando com a professora regente no dia, na hora da observação, pedi que ela me deixasse ter uma ideia mais lúdica com as crianças, o qual eu disse que iria trazer um circo para dentro da sala de aula. E foi o que eu fiz. No dia da fundoboia, eu organizei um circo, onde as crianças eram as plateias e eu era apresentadora do circo. Chamei-as para a frente, onde elas puderam ser os espectadores e organizadores do circo. Elas escolhiam qual que afundava, qual não afundava, de modo bem lúdico e bem divertido. Foi muito legal, muitos participaram, muitos tiveram interesse e todos tiveram a sua vontade de estar no circo pela primeira vez, porém em sala de aula. E o último dia de regência foi a sementinha, onde as crianças puderam plantar uma sementinha de feijão, que nisso floresceu e se caracterizou pelo modo de espera, onde a criança precisava esperar a tal sementinha crescer, para eles entenderem que é um processo lento, que é um processo que leva um tempo, que ela precisa ser regada, precisa ser colhida, precisa ser amada e, acima de tudo, precisa ser bem respeitada. Então, as crianças foram orientadas a plantar a sementinha, deixar com sol, água e todos os dias observar e ter a paciência de esperar. Nas vivências do estágio, iniciei minhas atividades acadêmicas levando a minha carta de apresentação e o tema de compromisso para a escola Emília das Crianças. Fui muito bem recepcionada, apresentada para todos da escola, conhecendo cada sala, professora e estagiária. Conheci os alunos do material 2A,
que seria a sala onde começaria minhas observações. Começou com os espaços de alimentação e convívio comum. As experiências vividas dentro de sala de aula motivou ainda mais a entender o significado de uma professora de educação infantil, onde a escola, por sua vez, é uma escola municipal, onde poucos recursos financeiros, também poucos, conhecendo a realidade da instituição. Essa escola é composta por filhos de trabalhadores, operários, agricultores, funcionários do município, comerciantes de baixa renda, com a maioria assalariada. Muitas vezes, auxílio do governo para ajudar em custos para sua sobrevivência. Por fim, dentro da faixa etária que me foi passada, trabalhar com autonomia, jogos, cantigas, lúdicos, artísticos, podendo até chamar a atenção à finalidade da instituição a explicar. São crianças super inteligentes, têm com bastante vontade de ajudar, participar, não têm nenhuma dificuldade de explorar. São bastante autônomas e independentes. Têm o planeta de turma já impostos, e por estarem familiarizados com mudanças de rotina, mas sim, põe-se o ênfase em afirmar que chamar a atenção à felicidade e alegria por fazer parte dessa fase, e dar a eles a chance da escola de poderem confirmar a mim e com eles. As minhas referências foram Brasil, Base de Educação Infantil no Curricular, o Ministério da Educação, Paulo Freire, Montessori, PFA e entre outros. Então, meu tema base foi protagonismo na escola de educação infantil. Eu devo agradecer imensamente as professoras, o qual me foram passadas. A regência que eu estive no dia foi muito bom. Eu gostei demais de estar participando dessa escola, dessa sala de maternal 2A. E tive um contato com essas crianças ao auxílio de lúdico. A professora regente foi extremamente querida ao passar as aulas para mim. Em nenhum momento ela me deixou na mão quando eu precisava de alguma ajuda. Fui muito bem tratada, tanto pela coordenação quanto pela diretora, que me ajudaram em todas as etapas. E é isso, e eu agradeço muito e obrigada. E este é meu estágio.